Namastê, pessoal, sejam bem-vindos a mais esse vídeo aqui do Portal da Consciência. Eu sou o Christian D'Ambrosio e hoje eu vou falar com vocês sobre um assunto que é ao mesmo tempo fácil de falar e ao mesmo tempo difícil. Fácil de falar porque ele é um assunto assim abrangente e ele está latente dentro de cada um de nós como almas divinas, ele está dentro de nós, ele é o nosso propósito mais íntimo. E difícil de falar, porque quando você vai falar desse assunto, ele é muito individual, ele vai muito da individualidade de cada um. Ele é difícil de falar porque ele abrange muito o seu universo interior, as suas crenças, a sua busca, a sua essência espiritual. E esse assunto que eu vou falar com vocês hoje é sobre o caminho espiritual. Acho que para começar esse vídeo é importante falar, importante salientar, como todos vocês já sabem, que nós não somos corpos físicos abrigando uma consciência espiritual, mas somos consciências espirituais em um corpo físico, utilizando um corpo físico. Somos consciências espirituais. Nós não viemos da carne, não viemos da matéria, nós viemos das esferas superiores, nós viemos da fonte, viemos do Criador, viemos de Deus. E esse Deus recebe muitos nomes, recebe muitas formas, de acordo com diversas crenças, diversas religiões. Mas nesse vídeo eu não vou falar especialmente sobre religião. Estou falando do caminho espiritual, esse caminho que está latente em cada um de nós. Nós, como consciências espirituais em um corpo físico, quando nós mergulhamos aqui na matéria, nós acabamos nos identificando intimamente com esse mundo material. Nós somos cobertos por um véu de ilusão que impede que a gente veja a nossa verdadeira natureza, quem nós somos, da onde viemos, para onde vamos, qual é o propósito de nossa existência. Nessa identificação com o mundo material, com a matéria, com os desejos, com as paixões, nasce o ego, esse sistema de pensamento, esse sistema de crenças que acaba nos causando dor, desconforto, acaba nos causando uma cadeia de crenças negativas e muitas vezes é no auge de uma crise existencial, muitas vezes é por meio de uma depressão, por meio de uma grande angústia, por meio de um grande medo, de uma grande dor, que a nossa essência, que é espiritual, acaba aflorando-se. E aí nasce a nossa aspiração pelo caminho espiritual. No meu caso, na minha experiência, foi justamente através de uma dor, através de um grande vazio, de uma grande crise da minha existência, que eu acabei abrindo os olhos para a espiritualidade. E assim é com muitas pessoas, através da dor, que é na verdade um meio pelo qual o nosso espírito quer se revelar. A dor é um aspecto do nosso ego que ele quer. É um conflito que existe, um conflito entre aspas, porque na verdade não existe conflito, mas para um melhor entendimento a dor é um mecanismo que está fazendo com que nossa espiritualidade se aflore. E para muitas pessoas o caminho espiritual ele já vem desde criança, muitas coisas acontecendo, visões, sonhos, coisas que não temos explicação na mídia, não temos explicação na superfície da nossa sociedade, então nós acabamos buscando algo a mais. E esse algo a mais é a espiritualidade. E pois bem, como falar do caminho espiritual? Porque como eu já falei, é algo muito íntimo de cada um. O caminho espiritual, ele é a nossa própria essência. Todos nós, sem exceção, quando encarnamos, ou seja, quando mergulhamos na matéria, quando mergulhamos em um corpo físico, nos vestimos com uma personalidade, nós não fazemos isso por acaso ou por uma simples aventura. Mas nós temos um propósito aqui. Todos nós temos um propósito aqui. Um propósito existencial que nós carregamos lá das esferas superiores. Nós trazemos para cá. E esse propósito, ele se revela no caminho espiritual. Muitas pessoas, elas começam a buscar religiões, né? Isso é natural. Eu não acho que religião é errado. A religião, para mim, é um ótimo sustento na espiritualidade. Ela permite, muitas vezes, a maioria das vezes, um desenvolvimento. Mas o que eu acho que até mesmo bloqueia a pessoa é quando a pessoa se torna dependente da espiritualidade. Ela se torna muito dependente das crenças, dos dogmas, ela se limita.
A religião, ela ajuda muito no seu desenvolvimento, mas na superfície da sua espiritualidade. Então, muitas pessoas, assim, quando despertam para a espiritualidade, acabam indo em alguma religião, talvez o espiritismo, talvez a umbanda, talvez o hinduísmo, talvez o budismo. Isso vai de acordo com a essência de cada um. Talvez a pessoa ela não vai se apegar a religiões, mas ela vai penetrar no universo mais mágico do universalismo. Ela vai à procura de livros que falam sobre a vida após a morte de um aspecto mais universalista. Por exemplo, a projeciologia de Wagner Borges, um exemplo. Acaba caindo no mundo da ufologia. Algumas pessoas já começam de cara a depararem-se com a magia que é o mundo da energia, chakras, as terapias alternativas. Então, mas tudo isso, todas as religiões, todos esses caminhos, todas essas facetas da espiritualidade, elas têm um único propósito em comum, que é o autoconhecimento, que é o desvendar da sua consciência, do seu propósito aqui na Terra. O caminho espiritual, ele é autoconhecimento, ele é um caminho que nos põe em contato conosco mesmo. Por isso que eu digo que a gente não deve se apegar a uma religião e seguir ela e ficar cego para os outros caminhos, porque na verdade o caminho espiritual, ele é um caminho de autoconhecimento, ele vai nos levar a um conhecimento de nós mesmos, de nossas dores, nossas fraquezas, nossas crenças, e é transmutando, é curando, é trabalhando tudo isso com o fogo da consciência que nós vamos sendo mais felizes, nós vamos abrindo nossos caminhos para a conclusão, para a realização do nosso propósito aqui na Terra. O caminho espiritual é muito amplo, ao mesmo tempo que ele se resume em autoconhecimento, ele é muito amplo, porque a espiritualidade é muito ampla, o mundo ele é espiritual. Muitas pessoas hoje em dia, você olha para a sociedade e você vê quantas pessoas estão dormindo, né? Normalmente nós somos construídos, nós vestimos máscaras, desde nossa infância, na escola, na creche, na família, os pais, os familiares, os parentes, os amigos, depois no trabalho, no estágio, na universidade, a gente vai recebendo máscaras e máscaras e máscaras que vão... são inúmeros véus que vão cobrindo a nossa consciência e a gente acaba por distanciar da nossa verdadeira natureza. Nós acabamos acreditando que o mundo é só isso, é só essa matéria. E aí o que acontece? A gente começa a viver pelo mundo material. Nos tornamos egoístas, gananciosos, ambiciosos e, consequentemente, aí vem o sofrimento porque nós nos afastamos de nossa verdadeira natureza. É justamente aí que surge o despertar espiritual, que começa a nos trazer de volta para nossa consciência espiritual. Mas aí também entra uma observação muito importante. A matéria, o mundo material, o mundo físico, ele não está separado da espiritualidade. O mundo material, ele é energia. O que é a matéria? É energia condensada, energia densificada. Hoje os físicos, a física quântica sabe isso na ponta da língua. E é justamente por isso que um dos desafios, na verdade um dos erros, não vou dizer desafios, do aspirante espiritual é ele acreditar que por ele começar a buscar a espiritualidade, ele deve se afastar da matéria, ele deve abnegar a matéria ou esquecer da matéria, das suas necessidades. Como o caminho espiritual é um caminho de autoconhecimento, ou seja, um caminho para nós mesmos, na minha verdade, na minha crença, também não há necessidade de você esquecer dos seus sentidos, esquecer do mundo que você vive, porque o mundo material, os relacionamentos, os nossos sentidos, os nossos hobbies, as nossas vontades, os nossos desejos, os nossos sonhos, nossas metas, eles têm muito a nos revelar sobre nós mesmos. Eles nos revelam aspectos de nós que nos levam ao maior autoconhecimento. Se você, por exemplo, como um aspirante espiritual que você é, se você tenta abnegar-se totalmente do mundo material, das suas vontades, dos seus desejos, dos seus sentidos, você entra em desequilíbrio, porque você começa a querer fugir para um suposto conforto que existe na espiritualidade. Você entra em desequilíbrio e este não é o propósito da espiritualidade. O propósito da espiritualidade é equilíbrio. O propósito espiritual que existe na sua aspiração espiritual é encontrar o seu equilíbrio, encontrar o bem-estar, a felicidade consigo mesmo, com o mundo. É uma harmonia, é uma dança cósmica nesse jogo divino. E por isso que, até na minha experiência pessoal, a espiritualidade não quer dizer
abnegar ou esquecer do mundo material, virar um monge asceta, berrante, em cima de uma montanha, no retiro, e nunca mais abrir os olhos para o mundo material. Se é por isso, você não precisaria estar aqui. Você podia já ir, sabe? Não precisaria mais estar aqui. Mas você está aqui. E se você está aqui, o objetivo não é fugir do mundo, mas integrar-se nele. Você, como aspirante espiritual, o seu objetivo aqui é realizar o seu propósito. O propósito que o seu coração tem para você. É você ser um vagalume no meio dessa escuridão. É você ser um farol de luz nessa escuridão. É você ser um mostrador do caminho. É você trabalhar para um mundo melhor. Não é fugindo do mundo que você vai conseguir realizar o seu propósito. E o autoconhecimento, ele está presente no mundo material, nas suas relações, nos seus desejos, no seu karma familiar, karma com amigos, enfim. O caminho espiritual, ele é um caminho muito mágico, claro, ele nos revela muitas coisas. Ele abre nossa consciência para muitas coisas. E muitas vezes nós ficamos até desancorados aqui da Terra por tanta magia. Mas isso não significa que nós devemos mergulhar nesse mundo e esquecer que nós estamos impuros. Buda foi o exemplo de um homem que conseguiu encontrar a espiritualidade. Porque Buda, ele era um homem rico, ele era um homem assim, filho de um grande príncipe. Ele era um homem que vivia em um palácio. Ele era rico, ele tinha tudo assim de bom do mundo material. Mas ele achava que o mundo era isso, e portanto ele se sentia bem, né? Ele estava bem e tal. Mas ao mesmo tempo a alma dele chamava ele para algo mais. Existe algo além disso. Então certo dia ele fugiu do palácio dele, isso pelo menos é o que conta a história. E ele acabou se deparando com a pobreza. Ele saiu do palácio, viu mendigos, viu pessoas brigando, viu roubo, viu assassinato. E aquilo foi um choque para ele. Tipo, peraí, o que é isso? E aí ele começou a buscar a resposta para aquele sofrimento que para ele não existia, mas para os outros existia. Então Buda, nesse decorrer do caminho dele, ele encontra muitos mestres que acabam impondo a ele práticas rigorosas, rígidas, de abnegação material. Então Buda larga tudo que ele tinha, ele começa até mesmo a dar restrições à sua alimentação. Ele acaba ficando mal por isso, ele acaba ficando fraco, acaba se desequilibrando, e um dia ele acaba caindo em um lago, se não me engano, quase morreu afogado, e foi aí que ele descobriu que a espiritualidade, as respostas que ele buscava não está nem em permanecer só no mundo material e nem em permanecer só no mundo espiritual, mas sim no equilíbrio entre esses dois polos, no equilíbrio entre essa dualidade é que a gente encontra a espiritualidade. Espiritualidade não é fugir da matéria, mas é integrar-se nela, é viver intensamente o coração aqui. O coração é a nossa espiritualidade, ela não está separada. O nosso coração, nossa missão, o nosso propósito, nossa intuição não está separada do mundo material. O mundo material é apenas um meio pelo qual nós possamos brilhar. E para terminar esse vídeo, a aspiração espiritual, ela é algo que está presente dentro de você. A sua consciência é espiritual. A sua felicidade, o seu bem-estar, a sua realização, ela só vai se dar quando você realizar o seu propósito de alma. É através do seu coração que Deus fala. E é ouvindo e seguindo essa voz, silenciando esse mundo externo, essa tempestade, essa correria que a sociedade nos impõe, que você vai conseguir encontrar as respostas dentro de você e vai conseguir realizar o seu propósito aqui na Terra. Só isso, realizando esse propósito, é que você vai ser feliz. É que você vai conseguir se sentir realizado. E esse é o objetivo do caminho espiritual, da espiritualidade. Mais uma vez eu lembro, não tente esquecer do mundo e também não seja uma pessoa muito apegada às coisas materiais. Você está aqui só de passagem. E isso não quer dizer que só por você estar aqui de passagem, que você não mereça ter uma boa casa, um bom emprego, ter bons relacionamentos, viver essa vida. Seja feliz, seja luz, brilhe. Sempre busque seu crescimento, nunca se apegue apenas a uma verdade, expanda a sua consciência, busque expandir a sua luz nessa sociedade, nesse mundo que precisa de você. A melhor coisa que você pode fazer pelo mundo e por você é brilhar a sua luz, é penetrar dentro de ti e se transformar, é
você se transformando que você consegue transformar o mundo. Eu espero que eu tenha conseguido passar um pouquinho do que eu penso, da minha verdade, que possa ressoar com o seu coração, sobre o caminho espiritual, essa aspiração, esse caminho que nos leva à realização do nosso propósito, da nossa missão aqui na Terra. Ouça o seu coração. Muitas vezes pessoas oram a Deus para ter orientação, enchem o saco dos mentores para conseguir uma resposta, mas ela está aí dentro de ti, dentro do teu coração. Mas você é que não silencia sua mente, você é que não penetra em você. Penetre no seu ser. As respostas estão dentro de ti. Deus não está fora, mas dentro de ti. Ele está aí no seu coração. Ouça a voz dele. Vá atrás do que o seu coração lhe chama. Não dê atenção ao que as pessoas vão pensar, o que o mundo pensa. Vá atrás do que o seu coração lhe chama. Porque a voz do seu coração, ela vai lhe levar à realização do teu propósito aqui. Namastê, pessoal. Espero que tenham gostado desse vídeo. Muita paz, muita luz e muito amor para cada um de vocês. Eu peço que vocês se inscrevam no canal para que vocês possam sempre acompanhar os vídeos que nós vamos postando aqui. E é isso. Deus que há em mim, saúdo Deus que há em vocês. Somos um. Gratidão.